boa noite. Primeiramente, já que o pastor fez referência a esse livro, 150 anos de Paixão Missionária, ele foi escrito para as comemorações dos 150 anos da Igreja Presbiteriana, do presbiterianismo do Brasil e do protestantismo. Você, para escrever a história de uma igreja, já pode escrever um livro. Nesse aí estão 88 igrejas centenárias, ou mais do que centenárias. E o que nós podemos ou poderíamos aprender com a história da nossa igreja e do protestantismo no Brasil e no mundo? Algumas lições. Naturalmente que nós necessitaríamos de pelo menos dois ou três dias para desenvolver um trabalho, um curso sobre essa história toda, que é empolgante, é emocionante. Eu não venho aqui propriamente para vender livro, eu escrevo, as livrarias, a editora é que vende, o livro já está praticamente esgotado e ele já vai agora para a segunda edição. Tem sido lançado e apresentado no Brasil, por aí, quase todos os estados brasileiros, como na igreja de Manaus, onde há 3.000 presbiterianos. Imagine quantos exemplares saíram lá. Isso só na capital, fora 3.000 nas regiões ribeirinhas. Eu disse, quando cheguei lá ao pastor, e disse de público, reverendo José João, é o nome de um dos 20 pastores lá da igreja, e é o titular, eu aqui não tenho muito o que dizer a essa igreja, porque é uma igreja essencialmente missionária. Só de grupos familiares, quando eu estive lá há 2 anos, eram 400. E são grupos grandes, de 30, 40, que nem cabem mais na igreja. Estão construindo, compraram lá um velho estádio para poder abrigar tanta gente. E tem de fazer 4, 5 cultos durante a semana para poder comportar tudo isso. Mas aí, essa história, então, eu quero dizer aos irmãos que eu escrevo para que os irmãos leiam, sejam edificados e aprendam e apliquem as lições da história. Quem não aprende com a história, quem volta as costas para a história, enfraquece o ministério. A primeira lição que nós podemos aprender é que as igrejas não nasceram assim, não, com essa facilidade. Eu, aqui mesmo, quando ainda era estudante para o pastorado, terminei depois não ficando na carreira ministerial, mas isto já vão 53 para 54 anos. Vinha de lá como estudante nos finais de semana ou nas férias para cooperar na pequena congregação que era dirigida pelo irmão Zusa. Ainda há muitos parentes deles por aqui, como o Valdemar, presbítero, que está lá conosco, lá onde eu me congrego. E era um pequenino rebanho, mas foi crescendo, os irmãos estão vendo aí o ministério da igreja. Outros já, tantos, já existe outra igreja no céu, tantos que já estão na glória, como a irmã Kátia, que me deixa muita saudade ao saber do falecimento dela na semana passada. A primeira lição, então, que nós aprendemos é que é uma história de muitas perseguições, de sangue derramado. Olha aqui, para quem tem curiosidade, eu ando com isso aqui. Se alguém me dissesse, porque eu vou ter de dizer, mas às vezes acontece, dependendo da ocasião, o que é isto aqui, dentro desse frasco,
que eu recebi de um pastor lá em Pernambuco há muitos anos, quando eu escrevi o meu primeiro livro, já está também esgotado, eu seria capaz de dar um presente mesmo. Mas eu vou anunciar o que aconteceu. Em 1958, na Paraíba, o meu pai foi um evangelista em 5 estados do Brasil. Ele viajava tanto que eu nasci na terra do nosso amado pastor, em Aracaju, terra de grandes servos de Deus, de grandes pastores, como o autor desse hino 266 que nós cantamos, o reverendo Antônio Almeida, lá de Frei Paulo, chamava-se Frei Paulo naquele tempo. Mas as perseguições que houve naquela cidade paraibana de Patos, e eu fui lançar o livro lá, estava um povo enorme esperando, porque conta a história do templo, dos móveis, da igreja, porque a igreja não é isso aqui, igreja é povo, são as pessoas, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, estarei no meio deles, disse Jesus. Que mais para ser igreja? Mas foi reduzida a cinzas. Então aqui são cinzas que restaram do templo da igreja presbiteriana de Patos, perseguida pelo famoso Frei Damião. Meu pai quase foi morto em algumas ciladas quando evangelizava o estado da Paraíba. A igreja cheia de perseguições, mataram pastores, mataram evangelistas, apunhalada, a tiros, de toda maneira. A segunda lição que nós temos é que a missão, ela chegou até aqui, não foi somente pelo trabalho dos pastores, foi pelo trabalho da igreja, pelos chamados leigos. A igreja, ela é missão, não existe outra definição para a igreja se não for missão. Igreja que não faz missão não pode ter o nome de igreja. Todos somos ministros do Senhor Jesus, temos de ministrar a palavra nas ruas, nos becos, na barca, no emprego, e cada um de nós é um evangelista. Tem de ser assim. O mais importante do ministério dessa igreja, contra a qual as portas do inferno não prevalecerão, é a palavra de Deus, é o ministério da palavra, é a pregação da palavra. Nós podemos fazer todos os atos que fizemos aqui, Deus é louvado por isso, Ele abençoa, Deus aceita a nossa adoração, o nosso louvor, mas se não anunciar a palavra, se não houver evangelização, nós não somos igreja. Eu recentemente, aliás, domingo passado eu estava voltando de lá, reverendo, da igreja de um congresso nacional, da Igreja Presbiteriana do Brasil, e eu fui participar desse congresso, e ali nós oramos, estava o presidente da igreja, vice-presidente, grandes obreiros e tudo, e nós tivemos de levantar um clamor para que a Igreja Presbiteriana do Brasil volte a ser uma igreja missionária, porque não está sendo. Digo com toda a responsabilidade. Há questões pontuais, há exemplos. Consta-me que essa igreja, pelo menos há até algum tempo, e creio que também agora, faz um trabalho de evangelismo aí nos bairros, nas ruas, nos quadrados, nos quarteirões. Há umas igrejas lá pelo lado do Ceará que também fazem esse trabalho através da União Presbiteriana de Homens e através da Sociedade Auxiliadora Feminina, mas são muito poucos, as igrejas estão muito
acomodados. Eu disse isso numa confederação do trabalho masculino, lá em Osasco, faz 15 dias. A matéria, se os irmãos tiverem interesse, está numa apostila que eu deixei lá à disposição dos irmãos. Mas foi uma igreja que fez missão sob perseguição, uma igreja que teve o seu grande braço missionário nos próprios irmãos e nas irmãs, os colportores, os evangelistas. Não adianta ter um departamento missionário e uma vez por mês fazer oração, cantar, hoje é dia das missões, e vamos mandar uma oferta lá para a Nigéria. É muito bom isso, mas você tem de fazer aqui a missão nessa que pode ser chamada a Jerusalém. A outra lição é que a mão de Deus sempre esteve no trabalho de evangelização, nessa missão extraordinária que os protestantes, encabeçados pelo presbiterianismo, assim como os batistas, congregacionais e metodistas, também o fizeram. Eu vou contar apenas um ou dois episódios. Aqui no interior de São Paulo, um rapazinho de 16 anos, e eu falo também a adolescentes nesta noite, ele perdeu o pai e a mãe. Aí ele ficou órfão e foi criado pela irmã e pelo marido da irmã. Mas o marido da irmã era o padrasto, ele judiava demais. E ele pôs no coração um desejo maligno e a intenção de um dia se vingar. Um dia eu vou me vingar desse camarada. E um dia ele, já com 16 anos, saiu com uma arma, e era um domingo, para matar o padrasto, lá no céu onde ele estava. Passou de frente de uma pequena igreja presbiteriana, onde o reverendo Álvaro Reis, um histórico pastor, estava pregando. Ele ouviu aquilo, ouviu uns hinos e foi lá. Para resumir a história, ele se entregou a Jesus naquela noite, a mão de Deus na história da igreja. Reverendo Álvaro Reis conversou com ele, caminhou com ele alguns anos, mandou para o seminário e ele tornou-se um dos maiores pastores, o reverendo José Osias Gonçalves, que foi pastor, dentre outras igrejas, na igreja onde eu estive, em Caxambu, Minas Gerais, fundada e pastoreada pelo português, pastor Manuel Antônio de Menezes, autor de vários hinos que nós cantamos aí, dentre os quais eu creio que a maioria dos irmãos lembram, como aquele, ó que belos hinos, cantam lá no céu. Um pastor importantíssimo, pois esse rapazinho que se tornou pastor, foi pastorear a igreja de Caxambu, em Minas Gerais, que também é uma igreja centenária. Outro exemplo que eu poderia dar é de um lugar chamado Itaporanga, no estado de São Paulo, uma localidadezinha aí no sul de São Paulo, para o lado Itapeva, Itapetininga, por ali assim. Veio de Roma um padre. Ele estudou muito a questão aqui no Brasil, a questão dos protestantes. E a igreja romana tinha a intenção de neutralizar o avanço do protestantismo, o avanço missionário na América Latina. Para o Brasil, veio um senhor bem moço, ainda preparado para essa cidade. Havia lá a congregação cristã no Brasil, havia a igreja presbiteriana, parece-me que uma pequena igreja batista. Ele passou um dia assim, de frente da igreja presbiteriana, e disse: epa, essa aqui é de gente que tem uma boa cabeça, eu vou começar por aqui, vou acabar com essa igreja. Aí havia um casal, sabe, desse povo aí, tipo da SAF, da UPH daquele tempo, e o casal gostava de evangelizar, e morava bem pertinho do vale. Viu aquele padre sair assim, com aquela batina preta, lambendo o chão e tal, e aí chamou e passou a evangelizar. Mas vocês são muito ousados. Não, a gente vem aqui com amor.
Esse casal insistiu tanto que ele ficou tão abalado, foi falar com o bispo, porque lá é uma região onde existe uma tal de uma abadia, onde se concentram muitos grandes da igreja romana, lá no interior de São Paulo. Ele disse: olha, eu estou abalado. Aí o padre disse: rapaz, tenha coragem, essa Bíblia é falsa, esses protestantes são hereges, principalmente essa igreja presbiteriana. Aí o homem calado, o jovem padre foi para casa. Aí um dia encontrou aquela mulher, ela sozinha. A mulher gostava de evangelizar, pensa que é que nem nós, é? Ela era inquieta para evangelizar. Padre, por que o senhor não se declara logo? O senhor já é um crente, abandone essa igreja. Sabe que ele um dia disse: um dia eu vou lá à sua igreja. E foi a pequena igreja que ele queria destruir, que ele queria acabar com aquela igreja. Aí foi lá. Ele atravessando a praça, aquelas ruas, não é, com aquela batina, e uma multidão. Oh, mas para onde vai esse padre? Aí lá vai ele, e entrou lá na igreja. Aí, porque ele já havia ouvido alguns hinos, como aquele hino Som do Evangelho, já se fez ouvir aqui, ele estava impressionado. Aí cantaram um dos hinos que ele tinha ouvido. Sabe que lá ele aceitou a Jesus na igreja? A mão de Deus. Aí ele foi embora para Itapetininga. Tornou-se um grande presbítero naquela igreja. A mão de Deus na história. A terceira lição, que nós vamos daqui a pouco tocar nela, é a grande mensagem que a igreja tem, aliás, a quarta. Grande mensagem. Que mensagem é essa? Nós temos uma mensagem. Que evangelho é que nós pregamos para a população de hoje? Que evangelho é esse? O chamado evangelho do reino. Como é que Jesus fazia missão? Penetrando no meio da população, que é o seu ministério da encarnação. O verbo é Jesus Cristo. A palavra de Deus viva é Jesus Cristo. É o verbo encarnado. E habitou entre nós. Capítulo 1 de São João. E vimos a sua glória. Ministério abençoado, tocado pelo Espírito Santo. E ministério que anunciava a chegada do reino de Deus. Reino de Deus que existe desde a eternidade, desde a fundação deste mundo, e que veio se manifestando nas histórias do Antigo Testamento. Agora Jesus Cristo veio com várias missões. A primeira delas, de morrer na cruz, cuja memória nós comemoramos nesta noite. Esse é o âmago da mensagem. Jesus Cristo, Salvador. Mas ele veio também para fundar a sua igreja. Ele veio para trazer o reino de Deus, e ele veio para mostrar-se ele mesmo como Deus, por causa dos sinais que ele mostrou. Aí diz a palavra de Deus, lá em Mateus, capítulo 35, que percorria Jesus todas as povoações, as cidades e povoações. Primeiro, anunciando, ou ensinando nas sinagogas. Ensinar. Segundo, pregando o evangelho do reino. E terceiro, curando toda sorte de enfermidades e doenças. Aí ele olhou aquela multidão, como essas multidões que a gente vê aqui no Brasil, e diz o texto: vendo a multidão, compadeceu-se dela, teve compaixão, porque estavam aflitas e cansadas como ovelhas que não têm pastor. Virou-se para os discípulos e disse: rapaziada, na verdade,
a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Roguem, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a seara. Mateus 9, 35 a 39. Que evangelho do reino é esse que ele pregava? Em primeiro lugar, está incluso aí a principal, ou das principais coisas, o ministério de Jesus foi assim, um anúncio do reino. O reino que traz benefícios. Hoje, as igrejas por aí afora só querem saber de benefícios. Que benefício é que eu vou ter naquela igreja? Aí existe uma história de um camarada que foi para uma dessas igrejas, foi lá na frente chamado, aí ele, vem aqui contar a sua bênção. Sim, senhor, eu vou contar a minha bênção. Irmãos, glória a Jesus. A minha bênção é que eu fumava, e lá no interior chama pitava, né? Pitava, é pitar, é o verbo pitar, é mesmo que fumar. Eu pitava e tossia, fiquei quase tuberculoso, tossia. Meus irmãos, depois que eu aceitei a Jesus, eu pito e não tusso mais. É o evangelho que estão pregando por aí, me dê isso, me dê aquilo, vem aqui e tal. Não, a pregação bíblica fala, em verdade vos digo, João 5, 24. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em condenação, mas já passou da morte para a vida. É um novo nascimento. Então, são as boas, essa é a boa nova, não é? Que Jesus disse a Nicodemos, lá no capítulo 3 do Evangelho de João, que é necessário nascer de novo e passar da morte, a morte causada pelo pecado. Morte significa separação, e Jesus veio para reatar o nosso relacionamento com Deus. Então, isso é que é o novo nascimento. Qual é o ministério da igreja? Nós estamos entre duas grandes eras do reino de Deus. O reino que já veio, que está entre nós e que ainda virá. Qual é o ministério da igreja entre essas duas eras? Essa era que começou, essa era que é chamada pelos entendidos de o escatom, ou seja, a era que vai aos poucos empurrando o relógio para o fim, para a segunda e gloriosa vinda do Senhor Jesus Cristo. Começou com Ele aqui na terra e vai concluir com Ele na sua segunda vinda. Então a igreja precisa anunciar um ministério profético, falar das injustiças, trabalhar pelo cuidado dos que sofrem, não só na igreja, Jesus fez isso, e ensinar. É o ministério do ensino que ficaria para outra oportunidade. Ela tem de anunciar o reino de Deus. Anunciar que sem Jesus não adianta nada. Vêem-se por aí aqueles movimentos pela paz, porque mataram não sei quem, e mais não sei quem, essa violência terrível, essa multiplicação da iniquidade, essas hecatombes, essas desgraças da natureza, esses furacões, esses terremotos, esses tsunamis que arrasam, cada vez mais prenunciam que, como disse Jesus, o reino de Deus, já naquele tempo está próximo. Agora, não vão me perguntar, mas daqui a quanto tempo hein? Aí os discípulos perguntaram uma vez a ele, lá no capítulo 24 de Mateus, para vocês saberem a importância da pregação do Evangelho, importância da igreja
no relógio do mundo. Então, lá em Mateus, aí os discípulos começaram a perguntar a Jesus, porque ele anunciou uma porção de coisas. Eu vou ler aqui esse pedaço. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E está cheio de enganadores por aí, não está? Dizendo que são evangélicos, não sei o que e tal. Porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. E quando será o fim? Repare aí. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores, estamos só no começo, aí demora muito ainda. Não, pode ser amanhã, segunda-feira, ou pode ser daqui a não sei quantos anos, 100, 200, 500, não sei. Então sereis atribulados. Olha aqui que a igreja vai passar. A igreja vai passar. E vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Perseguição. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Olha a família aí como está. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Não há mais amor, infelizmente. É para a iniquidade, a agenda gay, essa questão toda aí, que os irmãos já sabem. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E agora, atenção, versículo 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações. Então, virá o fim. Rapaz, já reparou nesse texto a responsabilidade da igreja, não é, pastor? Que responsabilidade. Quem tem a agenda do mundo, do final do mundo, não são os grandes generais das guerras, não são as organizações como a ONU, nem a Organização dos Tratados do Atlântico Norte. Os ciclos na história sempre tiveram os seus idealizadores, como no Renascimento, como na Reforma Protestante, como no chamado Iluminismo, algumas das eras, a Revolução Francesa, acontecimentos e revoluções que mudaram a história da humanidade. Mas quem tem a agenda do fim do mundo, olha a sua responsabilidade que você tem, se você é igreja. E este evangelho será pregado em todo o mundo, a todas as nações. Nações ali no original são as etnias, várias etnias. Enquanto isso não acontecer, e existem muitos milhões, e agora nós até cantamos, eis os bilhões, que em trevas tão medonhas jazem perdidos sem o Salvador. Ó quem irá? As novas proclamando que em Cristo salva o pecador. Repararam a responsabilidade e o privilégio que Deus concedeu à igreja? O relógio da história está correndo. Brevemente Jesus voltará. Não sabemos se hoje, se amanhã, daqui a quantos anos. O certo é que já 2000 e tantos anos se passaram. Agora, quanto mais virá? Será que a igreja vai ainda esperar ser perseguida?
Vai esperar que matem, que açoitem? Vai esperar? Como aconteceu com a igreja em Jerusalém, lá no capítulo 7 e 8, passadas estas coisas, ou seja, depois que Estevão foi eleito pela perseguição, muitos se dispersaram, os irmãos se dispersaram, e eles eram todos leigos, não havia pastor não, exceto, capítulo 8, versículo 1 de Atos, fora os pastores, os apóstolos que ficaram em Jerusalém. Aí no versículo 4 do mesmo texto, aí diz assim: e estes dispersos, que chama lá dispersos, foram por toda parte anunciando o evangelho. Aí apareceu um Filipe, tocado pelo Espírito Santo, foi evangelizar, depois foi para Samaria também, fundou lá um trabalho, fundou lá uma igreja. Tantos leigos, aí foram parar em Antioquia. Aí sim, e antes até, quando Filipe foi evangelizar Samaria, Jesus já tinha evangelizado através da mulher samaritana, e começaram aqueles milagres, e um batismo lá, aí eles chamaram os pastores, aí Pedro e João foram lá. Quem evangeliza, concluindo então, são os leigos. Então aprendamos, a história nos traz lições que precisam ser conhecidas, aplicadas na vida ministerial da igreja. Jesus Cristo é o centro da nossa mensagem. A igreja tem a grande responsabilidade, ao mesmo tempo, o privilégio de apressar a vinda do Senhor Jesus Cristo. Ninguém sabe, nós só sabemos que é um fato do final dos tempos, é a chamada consumação dos séculos. Que Deus continue abençoando essa igreja,